Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações. Para a nossa ambientação, nós vamos convidar o nosso irmão Alexandre para a leitura da página da noite. Paz e alegria, meus irmãos. Confia sempre, Espírito Meimei, médium Chico Xavier. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, ao alto, com gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, nesta casa de amor e caridade, nesta escola, nesse hospital, que tanto bem traz para cada um de nós. Que possamos todos nós, encarnados e desencarnados, Senhor, ser envolvidos nessa energia de paz, nessa energia de amor, e que o nosso irmão, Senhor, que fará o trabalho da noite, possa trazer para cada um de nós aquilo que precisamos ouvir, para ao sairmos daqui, estarmos com os nossos corações confortados, Pai, pela grandeza do Teu amor. Que a Tua luz e a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Ti, Senhor. Bom, nós teremos agora um momento de arte espírita, que vai ser um teatro, intitulado Fé que Segue Firme. Ando muito inquieto. Por quê? Com Deus. Deus? Mas por quê? Eu peço tanto a Deus, tanto, mas a resposta parece demorar. E às vezes nem chega. Ah, só isso? Eu pensei que fosse algo mais sério. Algo mais sério? Você não entendeu o que eu disse. Eu estou perdendo a certeza na minha fé, com essa falta de atenção de Deus comigo e com meus problemas. Eu estou quase me tornando um ateu. Amigo, a fé não existe resultados imediatos, mas a confiança constante em Deus e no bem. Então ter fé não é esperar? Olha, ter fé é trabalhar em si mesmo enquanto tudo se esclarece. E a certeza da fé nasce quando aceitamos aprender com cada prova e aguardamos cada decisão vinda de Deus. Mesmo quando o coração cansa? Principalmente aí, né? Porque a fé raciocinada não pede garantias, apenas segue firme, sem incertezas. Entendo. Deus confia em nós antes mesmo de confiarmos nele. Certíssimo! Ah. Nós agradecemos aos nossos irmãos pela apresentação. E agora chegamos ao momento mais importante da noite, que é o nosso estudo, a nossa exposição.
que está a cargo do nosso irmão Carlos Magno Alves. Ele é do Centro Espírita Amor a Cristo, que fica na rua Cariacica, 833, em Paciência. E nós estamos iniciando o primeiro mês do nosso projeto educativo PED, que é a Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 2, e hoje o tema será Minha Fé, uma Certeza. Vibremos com o nosso irmão. Uma boa noite a todos. É sempre um prazer, uma gratidão à direção da casa que nos convida a estarmos aqui, nos dando a oportunidade de refletirmos. Porque toda vez que a gente vai fazer uma palestra, nós somos os primeiros agraciados, porque a gente fica ali trabalhando a temática nos nossos corações e refletindo em torno do tema em nós. Então é sempre um privilégio nesse sentido. E ao Pai de amor e bondade por nos dar mais esta noite, mais presente divino, de estarmos aqui no corpo físico para nos exercitarmos um pouco na trajetória, essa longa trajetória de encontrarmos a plenitude do amor. Esta temática de hoje sobre a fé, esta palavrinha tão pequenina, mas tão conflitante. É como eu falo, conflitante em todos os sentidos. Porque a trajetória humana, ela sempre veio carregada de uma luta, tanto interna quanto externa, quando se trata de fé. E a fé, ao longo de todas essas nossas experiências humanas, ela tem prejudicado muito mais do que ajudado. Porque quando a gente olha para trás, no sentido religioso, tá, gente, de instituição, quando a gente olha para trás, nós percebemos que tentaram privatizar a fé. As instituições religiosas sempre tentaram privatizar a fé, sempre na crença de que a fé é algo imposto, é algo de fora para dentro. Então, nós todos já nos deparamos com inúmeros filmes, histórias, livros, em que narra desde lá do passado toda a trajetória de matança em nome da fé. Depois nós tivemos o cristianismo, que veio com o nosso querido Mestre Jesus jogar um sol, um farol sobre esta palavra, mostrando a essência desse termo, o sentido verdadeiro e eterno da palavra fé. Mas, como nós somos muito invigilantes, nós não acreditamos nas lições que Jesus nos deu e, mais uma vez, o termo foi distorcido e pegaram um compilado religioso e mesclaram com as lições de Jesus, denominando cristianismo. Porque o cristianismo nascente tinha lá toda a essência que Jesus deixou. Mas, posteriormente, quando foi privatizado, vamos usar esse termo, encaixaram o cristianismo, que é um oceano, tentaram encaixar dentro de um baldinho. E daí, mais uma vez, a essência se perdeu. Então nós vamos ver eternos desvios e desencontros do ser humano em razão da fé. E até hoje nós temos inúmeras denominações religiosas, todas elas fincadas no sentido de fé. No entanto, elas constantemente vivem se degladiando. E se nós formos pontuar, nós vamos ver que as guerras que mais mataram foram em nome da fé, né? Isso ao longo da história, inclusive hoje. Hoje nós continuamos tendo os mesmos problemas nesse sentido. Então o que nós queremos hoje é refletir em torno desse tema
diante daquilo que a doutrina espírita nos apresenta, que não é novidade, não é nenhuma novidade. Como ficou muito evidenciado pelo próprio Cristo, ele enviaria outro Consolador para nos lembrar aquilo que ele tinha dito. Então, quando se trata da temática fé, então somente vamos fazer a revisão dos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo não traz uma nova fé. O Espiritismo simplesmente ele retoma a essência daquilo que Jesus nos ensinou. Então este é o propósito de trabalharmos em torno desse tema durante essa noite. A questão que a gente começa a perceber e reflete, que muitas vezes nós temos a ideia de que a fé é necessário que você esteja dentro de um templo religioso, é necessário que você siga um corpo doutrinário com seus conteúdos para você ter fé. E não é esta leitura que nós temos dentro da dinâmica do Espiritismo. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 19, no item 6, ele vai falar da fé humana e da fé divina. E aqui é aquele item que tem aquela célebre frase que nós conhecemos, que atribuímos a Kardec, né? Que diz assim: fé inabalável só é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nós temos que tomar um cuidado muito grande ao refletirmos e ao mencionarmos essa palavra, porque pode soar arrogante com a ideia de que a doutrina espírita que tem a fé verdadeira, a fé real. E quando os espíritos nos trazem este tema, a nós nos parece que, na realidade, o que está querendo pontuar é no sentido coletivo. É aquela fé que vai atravessar todas as fases. Porque a fé, quando nós vamos falar da fé no sentido de espiritismo, e lá atrás do que Jesus ensinou, ela está fincada sobre dois aspectos fundamentais, que é a confiança, como foi falado aqui, né? E a fidelidade. Então são dois aspectos fundamentais que nós refletimos em torno dessa fé, tá? Então nós, quando falamos a questão da fé raciocinada, no sentido de temáticas científicas, porque quando você pega alguém que lá no passado acreditava, por exemplo, de que a Terra era o centro do universo, as pessoas que estão com a sua fé fincada na crença, é como se você tivesse uma casa fincada na areia, como ensinou Jesus: construa a sua casa sobre a rocha. Porque quando você acredita em algo, você acredita hoje, mas amanhã você pode desacreditar. Foi exatamente o que aconteceu à época, quando se tinha a ideia de que a Terra era o centro do universo, e quiseram até matar o coitado do cientista Galileu, quando ele diz que não, que é o contrário, que o Sol era o centro do nosso sistema, não é nem do universo, mas do nosso sistema solar. E a gente pensava o contrário, né? A gente imaginava que era o Sol que ficava girando em torno da Terra. Isso, com o tempo, caiu por terra. Por quê? Porque se tornou evidente. Então, o que se acreditava deixou de acreditar, por conta das evidências. E o Divaldo, ele até fala isso de uma forma muito bonita, quando ele diz que uma vez perguntaram para ele se ele acreditava na comunicação com os espíritos. E ele falou: não, eu não acredito. E a pessoa se assustou e falou assim: eu sei. Porque ele disse assim, que quando você acredita, você daqui a pouco desacredita quando aquilo se torna evidente que não é real. Mas quando você sabe, é diferente. Então, se você sabe ler,
Aí quando você olha uma placa, está escrito assim, silêncio, mesmo que você não queira, você já leu, porque você sabe ler. Então, quando você sabe, aquilo se torna uma certeza, como o tema diz hoje, uma certeza inabalável. E esta é a proposta do Espiritismo. Por isso que o Espiritismo não faz proselitismo. O que é isso? O Espiritismo não fica ninguém ali na rua dizendo, venha para cá, entre aqui no céu, porque você vai encontrar a salvação. Entra aqui porque você vai tirar todos os seus problemas vão acabar. O Espiritismo não tem essa mentalidade. Por quê? Porque é preciso que esta certeza esteja na sua alma, que ela desperte de dentro de você. Porque uma vez que ela despertar, ninguém mais tira. Ninguém mais tira. Por isso que nós que já estamos dentro do Espiritismo, do movimento espírita, há alguns aninhos, né, Alexandre? Há alguns aninhos. Quando nós já estamos esse tempo dentro do Espiritismo, o que você percebe? Que não basta que esta fé fique no sentido da razão. Quando a fé está no sentido da razão, a pessoa chega empolgada, aqueles primeiros momentos, começa a ler a literatura espírita, acha encantador, acha fantástica essa lei de causa e efeito. Todos esses ensinamentos espírita vão surgindo e a pessoa se encanta, se apaixona. Porém, se ela ficar só no nível do racional, com o tempo, ela vai se tornar aquela pessoa que frequenta a casa espírita e está sempre dando receitas de bolo. Está sempre dando receita, mas eu acho que tinha que fazer isso, eu acho que tinha que fazer aquilo, mas nunca está presente para fazer. É aquela pessoa que começa a encontrar justificativo para dizer que vai sair da casa espírita, porque ela ainda não entendeu sequer a essência do espiritismo. Assim como a maior parte dos cristãos não entendemos a essência do cristianismo. Nós pegamos o cristianismo e pregamos o cristianismo numa parede, numa cruz, ou então numa imagem de um homem bonito, com barba, com cabelo longo, e nós ficamos idealizando aquela imagem como sendo o cristianismo. Sendo que o próprio Cristo não criou uma religião em torno da sua imagem. Jesus criou uma religião em torno de uma mensagem de Deus. E aí foi o grande erro humano. Porque em todos os instantes Jesus sinalizava para Deus. E o homem em todos os instantes focou na sua figura humana, sequer na sua figura divina. Então até hoje nós acreditamos que Jesus está lá em cima, sentado num trono, só substituímos a figura dos antigos que acreditavam lá nos deuses gregos, né, Zeus, etc., nós só substituímos por Jesus. Então Jesus está num trono lá em cima, com todos os seus discípulos ao seu lado também sentado e conversando. Quando a doutrina espírita nos diz que o espírito perfeito não tem forma física. A forma física, a forma humana, é algo de seres muito atrasados que somos. Nós estamos muito atrasados no processo evolutivo. Então, essa idealização que nós temos, e aí nós colocamos toda essa mentalidade de que imagina sempre nas orações, Senhor, faça isso por mim, Jesus me ajuda e tal, com toda essa mentalidade, nada acontece. E é esta reflexão que nós queremos trazer. Por que tantas religiões, tantos religiosos, e por que as questões elementares e básicas da humanidade, que não é nem da religião, é da ética, nós não conseguimos cumprir?
Por que você vai pegar um filósofo que segue Platão e leu somente a República, de repente vai ser um ser humano melhor do que os inúmeros religiosos com as suas denominações? Hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem, e aí eu fui ver a mensagem, uma mensagem linda, uma pessoa falando sobre o conceito de ética. O conceito de ética, que nós não vamos repetir tudo, que não vamos guardar, porque é o conceito dado por Platão, mas que em síntese diz o seguinte, que a ética é aquilo que você faz, porque é certo de fazer quando ninguém está vendo. Olha que coisa linda! Você faz porque está correto, porque é aquilo que deve ser feito, independente se tem alguém vendo ou não. E aí ele mostra a câmera filmando, né, uma estrada, e uma senhorinha querendo atravessar a estrada. E aí passavam as pessoas, sequer olhavam para a senhora. E os carros passando, e aí vem os nossos rótulos, os nossos estigmas, vem aquela turma, aquele bando, né, de motociclista, né, com aquelas motos bonitas, né, que a gente confunde muito. Imagina que os motociclistas são os motoqueiros. Quase que sempre os grupos de motociclistas são pessoas sensatas, que fazem aquele grupo, que tem a sua diversão, mas são pessoas boas, que não fazem bobagem no trânsito. Quem viaja vê isso, quem dirige com responsabilidade. E aí aqueles camaradas que são tão rotulados pararam, fecharam o trânsito de um lado, fecharam o trânsito do outro. Um deles saiu, pegou a senhorinha pelo braço e atravessou aquela senhorinha. Então olha que coisa linda, olha que coisa bonita. Entende? Então o nosso questionamento, a reflexão que nós queremos fazer na noite de hoje é a seguinte: por que diante de todo o conhecimento que eu disponho, o meu coração cansa? Por que será que meu coração cansa? Então nós vamos fazer uma mágica. Não, não é mágica não, brincadeira. É só para fixar, porque se vocês não lembrarem de nada que eu falei, e lembrarem dessas imagens, vai ser maravilhoso. Eu vou simbolizar que isso aqui somos nós, ok? Nós. E aí nós fazemos as orações pedindo o quê? Para nos ajudar, pedindo para nos curar. Tá? Obrigado. Obrigado pelo auxílio. Então, pedindo para nos curar, não é mesmo? E aí o que acontece? Derrama, vem a casa espírita, toma o passe. Aí fala, nossa, eu tomei o passe, até sair um pouquinho melhor, mas não adiantou nada. Não é isso? Aí a gente fica cheio de conteúdo, se emociona, chora. Ah, não adiantou nada. Derrama sobre a gente aquele líquido límpido, ó. E quando você vai ver, o líquido está assim. Por quê? Porque os espíritos vão nos ensinar, e nós sabemos, quem não sabe procura questão 100 em diante do Livro dos Espíritos, que fala sobre a classificação dos espíritos. E fala que nós somos espíritos de terceira ordem. E que a nossa característica é predominância do mal, é estarmos extremamente vinculados às questões de ordem material, é estarmos em plena, assim, volúpia, né, digamos assim, os nossos desejos estão sempre à flor da pele, e desejos físicos. Então, naturalmente, quando começa a se derramar algo sobre um recipiente que tem algum resíduo nele, não vai adiantar, que você não vai ter, aquela essência não vai estar pura. Então, nós precisamos trabalhar dia a dia, conscientes do nosso estágio atual, espiritual, para quê?
para manter o nosso recipiente o mais limpo possível. E o corpo físico, por si só, já é um recipiente danadinho, porque a espiritualidade adverte sobre isso. Não tem lá no livro, acho que é Renúncia, a história de Alcíone, quando ela vai reencarnar, não sei se é Renúncia, é um desses livros que tem, é Renúncia mesmo, Alexandre? Que ela vem reencarnar de outro planeta e é advertida, olha, cuidado com o corpo físico. Por quê? Porque quando você mergulha na matéria, ela desperta muitos dos nossos anseios, desejos do passado, que é o chamado homem velho, a que Paulo se referia. Ela desperta questões que ainda estão muito presas no inconsciente, que são os chamados traumas. E aí, você no corpo físico, para que você consiga lidar com essas questões que já são difíceis, é necessário que você faça um esforço. Porque até do ponto de vista físico, nós temos uma dificuldade. Quando nós estudamos o tal cérebro triuno, que Joana fala, mas que na verdade isso não é de Joana, isso já vem um estudo muito antigo que fala do cérebro triuno. Quando se fala desse cérebro, significa as divisões desse cérebro, né? Como que ele foi sendo formado, o cérebro reptiliano, que vem desde a época dos répteis, que vai se formando. Tanto que quando você pega observar a gestação lá de um jacarezinho do ser humano, muito parecido. Até certo ponto ali, ele se parece demais, não é mesmo? E nós ainda temos resquício, como se fala, ainda temos o cóccix, que é ainda o resquício dos rabos dos animais, das caudas, né? Então, nós percebemos que esse cérebro ainda está muito vinculado à parte instintiva do ser humano, dos animais. E aí nós temos o sistema límbico, que seria esse segundo cérebro, onde já começa a se elaborar os sentimentos. Começamos a buscar esta relação com algo um pouco mais sublime. E o cérebro, que é o terceiro, que é o pré-frontal, a ciência diz que está muitíssimo pouco utilizado. É muito recente nesse escalonamento evolutivo humano. É muito recente, que é a parte o quê? Da razão, do poder decisório. E aí é por isso que a pessoa às vezes fala assim, meu Deus, mas eu já sei tudo, mas naquela hora H eu cedi. Por quê? Porque é natural, nós convivemos com isso, que são chamados atavismos, há gerações convivendo com isso. Então hoje é difícil. Por que eu estou chamando isso, chamando essa advertência? Porque nós vivemos uma geração onde as pessoas imaginam que diz assim, não, mas nós temos que viver a vida. Elas imaginam que vai brotar um Divaldo Franco, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, espontaneamente. Que você vai estar assim dentro de uma boate, dentro de uma bagunça, e aí do nada você dá um lampejozinho e vai falar, opa, eu sou o Chico Xavier a partir de agora. Não é assim, nós sabemos. É um processo evolutivo lento. Então o nosso atual estágio, para nós galgarmos um degrauzinho a mais, vai se dar através da disciplina. A disciplina precede a espontaneidade, diz Hermance de Foucault. Então, nós vamos precisar da disciplina. Como se dá a disciplina? O que eu estou vendo o dia inteiro no celular? Hoje a gente fica ali o dia inteiro, passando o dedinho. O que eu estou vendo no celular? Está agregando? Ele está me colocando no patamar de alcançar esse próximo degrau na sublimidade, ou está despertando em mim o que eu já trago, o que já é difícil para eu lidar sem estar me relacionando com aquilo? Vocês conhecem o primeiro lema do Alcoólicos Anônimos? Evitar o primeiro gole. Evitar estar em contato
com aquilo, com o ambiente, com seja lá o que for, que desperta nele o desejo dele se embriagar, dele beber, não é mesmo? E por que nós falamos isso? Quando você fala da fé, nós também criamos uma ilusão de imaginar que a fé vai ser algo que vai brotar assim do nada. E da noite para o dia você vai ser uma pessoa de imensa fé. Não é bem assim, não é bem assim. Trouxemos a segunda experiência. E aí é só quem foi raiz. Quem é Nutella não conhece isso aqui não. Isso aqui é uma... dou-lhe uma amêndoa. Tu comeu isso, Antigo? Quebrou o coquinho? Comeu o coquinho? Eu descobri essa semana todas os que a gente precisa em termos de cura das nossas enfermidades está na nossa natureza. Eu descobri essa semana que isso aqui é excelente para curar diabetes. Interessante. Tem um rapaz muito bom lá no YouTube, cuidando da própria saúde, que ele sabe tudo sobre planta. E ele fala disso aqui. Interessante, eu não sabia. Excelente. Mas enfim, mas não é isso que eu vim falar. Até porque ele conhece, eu não conheço nada. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Está vendo isso aqui? É uma amêndoa. Tá? Mas vocês conhecem o pé da amêndoa. Não conhecem? Aquela árvore que surge a partir desta semente. Que na verdade não é nem essa. É uma menorzinha que tem aqui dentro. Não é mesmo? Cresce, fica enorme. Enorme, dá sombra, dá frutos. E que faz bem, é gostoso. Eu gosto, quando era criança comia muito. Inclusive o coquinho que tem por dentro. E ao mesmo tempo tem uma parte interessantíssima de lição disso aí. Porque nós precisamos sair daquele banco da falsa modéstia e dizer assim: ah, eu ainda sou muito pequeno, eu não tenho fé. Todos nós temos tudo que é maravilhoso, todos nós temos tudo que é divino, todos nós temos tudo que é bom. Porque o Mestre Jesus falou: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então nós temos tudo em essência. Se eu pegar esta semente e deixar aqui, vou deixar ela aqui, quanto tempo que vai levar para ela se tornar uma árvore? Nunca vai virar uma árvore. Ela nunca vai virar árvore. O que eu preciso fazer com essa semente para que ela desenvolva e se torne uma árvore? Eu preciso pegar essa semente e fazer com que ela esteja no lugar adequado. Então eu vou plantar essa semente. Eu posso plantar essa semente em qualquer terra? Não, eu vou precisar de uma terra que seja adequada. Então vai exigir um monte de cuidado. Eu vou precisar regar. Ela vai precisar da luz divina, da luz do sol. Somos nós. A fé está em nós como semente divina. Mas se eu achar que eu não preciso de uma religião, que eu não preciso de nada, e que essa fé vai brotar e vai ficar frondosa e maravilhosa e bela, vai ser difícil. Por quê? Diz aqui, neste item do capítulo 19, item 6, quando fala da fé divina e da fé humana, a fé divina é a espírita, não é isso? E a humana é do evangélico, é isso? Não. A fé divina é toda aquela que sai do coração. A fé é movida pelo amor, entende? Então, o indivíduo, ele é um cientista. Quase não tem tempo sequer para falar em religião, para estar dentro de um tempo religioso, mas dedica toda a sua existência para encontrar a cura de uma doença. Porque ele tem fé, ele acredita firmemente, com um propósito, com confiança, com fidelidade, aquela pesquisa que ele começou a fazer. Então, na verdade, o que ele está fazendo é o quê?
ele está cumprindo os desígnios de Deus. Deus colocou ele aqui, não é para ele ser espírita, para ele ser evangélico, para ele ser um papa. Deus falou assim: meu filho, você vai reencarnar para você encontrar a cura para a vacina da varíola, a vacina de tal coisa. E para isso ele reencarnou, cumpriu bem seu papel, não viveu reclamando, não viveu choramingando, trabalhava no final de semana, não ficava esperando resultado imediato. Eu vou começar a trabalhar nesse laboratório aqui, mas até o ano que vem eu tenho certeza que eu vou resolver esse problema. Não, porque tem esperança, que é uma das filhas da fé. Ele tem caridade. Por quê? Porque ele é capaz de renunciar a si mesmo para cuidar do próximo. E a gente tem a ideia que caridade é só dar o campanha do quilo ou dar o dinheiro. Não, ele tem caridade, ele tem amor pelo próximo. A fé que se move em prol do próximo é a fé que está na direção de Deus. Então este está cumprindo a fé divina. O outro que está num banco religioso e conhece tudo dos preceitos religiosos, mas que no dia a dia não se transforma, está construindo a fé humana, muitas vezes voltado para interesse próprio. Se eu venho à casa espírita ou em qualquer lugar que seja para me livrar do inferno ou do umbral, eu ainda não entendi a essência, porque não é essa a proposta. Não é essa a proposta. A proposta é de eu viver em paz, de eu viver feliz, de eu viver em harmonia. Então, tudo que eu conseguir encontrar para ir viver efetivamente em paz, em harmonia, me sentindo bem, feliz, agradecido a Deus, é porque eu estou no caminho certo. Então, eu preciso cultivar essa semente onde eu estou. Se eu acredito na essência, naquilo que o Espiritismo me ensinou, eu vou fazer com que essa semente seja adubada no dia a dia. E o adubo não é lá uma coisa tão agradável, né? Muitas vezes, né? Então é o adubo da fechada no trânsito, é o adubo do desentendimento que você tem no dia a dia, seja no lar, seja no trabalho, onde quer que for. Por que é o adubo da paciência? Ele não vem pronto, você precisa trabalhar esse adubo. Entende? Então esse processo que vamos construindo no dia a dia é que vai fazendo com que cada vez mais essa fé cresça, floresça dentro da sua alma. Então chega um momento na sua vida que você não está mais preocupado de viver pedindo as coisas a Deus. Muito pelo contrário, às vezes você se emociona em determinados momentos e você fala assim: nossa, eu não tenho mais nada para pedir a Deus, a não ser para tomar vergonha na cara e dar um salto a mais para o próximo degrau. Porque você olha e se fala assim: meu Deus, Deus já me deu tanta coisa, Deus me dá tanta coisa maravilhosa, que você já começa a perceber que você já está na hora de começar a se doar. Você precisa ser esse elemento de doação. Você já alcançou um tamanho, já passou por determinados momentos, que é o crescimento daquela árvorezinha, aquele momento muito difícil, que você ainda precisa estar protegendo do sol. Você agora já está cascudo. Você já está firme. Você não precisa mais estar choramingando na casa espírita. Porque o fulano falou mal de mim, eu estou tão triste, eu vou embora. Porque não sei o que lá. A casa agora já não tem muita gente, eu vou embora. Gente, a relação não é com a casa espírita. A relação é sua, da sua intimidade com o Cristo Jesus. Quando você adentra nesse espaço aqui, se você está vindo recentemente, ok, você ainda está em aprendizado. Mas depois que nós já temos algum tempo, você não coloca mais os pés aqui dentro por causa de ninguém. E se está colocando, reveja. Porque você precisa colocar por causa de Jesus, por causa do Cristo. Não a figura, mas a mensagem.
E a mensagem do Evangelho o tempo todo nos convida a servir. Esta é a proposta, é o serviço no bem. E quando nós fazemos essa simbologia, é o que Emmanuel fala. Emmanuel fala isso muito bonito na sua mensagem, de falar dessa simbologia, dessa fé. Aí você vai falar assim para mim, nossa, cara, eu vou sair daqui arrasado. Porque às vezes eu estou triste, às vezes eu estou aborrecido. Ótimo! Bem-vindo à Terra, planeta dos seres humanos. Porque quem estiver o tempo inteiro em plena harmonia, ou já é um espírito de segunda ordem, tá? Ou então está mascarando os seus sofrimentos. E não é isso que se propõe. Nós precisamos encarar nossas sombras. A fé também nos dá coragem para isso. Eu preciso me ver no espelho e não fazer uma negação. Ai, que coisa horrível! Não, isso é coisa do demônio, eu não gosto disso. Mentira, eu gosto. Então eu preciso olhar para aquilo, analisar com o farol da fé e dizer assim, mas quanto que isso aqui encaixa dentro deste propósito que eu tenho perante aquilo que eu acredito? Não encaixa nada. Então isso aqui não tem mais a ver comigo. E eu vou fazer com que eu não viva mais isso aqui. Este é o movimento natural de quem está num processo de crescimento. É permanente. É contínuo. Os espíritos nos orientam. Assim como nós fazemos tudo sistematizado na doutrina espírita, eles nos falam, quando falam da reforma íntima, eles falam assim, é preciso, quando eles falam no campo do egoísmo, que se estabeleça uma busca sistematizada da tua transformação moral. O que é uma coisa sistematizada? É algo que você fala assim, de que forma que eu vou fazer para ser um ser humano melhor? E aí você traça assim os seus objetivos. Não faz-se isso em tudo onde quer que dê sucesso? Uma instituição não traça qual o propósito dela, o objetivo, a visão, onde que ela quer chegar, quais são os pontos fracos da empresa. As grandes empresas trabalham muitos pontos fracos da empresa para conseguir corrigir. E nós, como indivíduo, não vamos ter um olhar sobre isso. Aí eu vou cair numa falsa ilusão, que levou muitas empresas à falência, foi cair numa falsa ilusão que não precisava fazer avaliação. E aí sucumbiram. Não, nós já estamos no patamar, tá bom, aqui a gente não precisa melhorar em nada. Sim, permanentemente. Então eu, enquanto ser humano, também preciso ter esse olhar e preciso estar permanentemente me reavaliando. Esta proposta é uma proposta de quem já tem lucidez, de quem já sabe onde está. Então eu já não tenho mais ilusão de lá da juventude que eu tinha. Quando eu comecei a conhecer Divaldo Franco, eu falava, nossa, eu quero ser igual a Divaldo. Continuo querendo ser, mas já sei que não vai ser nessa existência. Entende? Eu já sei disso, mas durante um tempo eu confesso que eu me iludi. Eu achei que era só ir lá para o Abrigo das Moradas, ajudar o Carlos, né? Não é, porque aquela foi missão do Divaldo, a nossa às vezes é tão simples. A nossa missão às vezes é tão simples. É você chegar em casa feliz, cuidar das suas crianças, cuidar da sua esposa, ter paciência, e as coisas, ter paciência com as coisas, é coisa simples. E nós estamos confabulando transformação do mundo. É o mundo interno que nós precisamos transformar. Então a fé me dá essa lucidez. E onde entra a doutrina espírita? Sim, a doutrina espírita é ótima, é ótima. Por quê? Porque, digamos assim, em determinadas concepções, você tem um mapa topográfico, um mapa da região, né, digamos assim, e você até tem uma bússola, ok? Você tem a bússola. Adianta você ter um mapa de uma região que você não conhece e você não sabe onde você quer chegar? Não. Então, o primeiro ponto é você saber onde você quer chegar. E depois, você precisa se orientar. Então, a religião vai funcionar como essa bússola.
O espiritismo é plus, é GPS. Porque a bússola a gente tem dificuldade de usar. Eu aprendi porque eu fui militar. Mas quem não é militar, às vezes você der na mão dela, ela fala assim, esse troço está balançando para lá e para cá, para onde eu aponto, o que eu faço, não sabe. Né? Mas se aprender, ela vai se situar. O espiritismo tem um GPS. Mas aí eu pergunto para vocês, o outro só tem o mapa e a bússola. Mas ele aprendeu onde que ele quer chegar, aí ele pega, traça no mapa, aí ele pega a bússola, bota ali, e com dificuldade, mas ele vai seguindo exatamente aquele caminho e ele vai chegar no ponto onde ele queria. Correto? Agora eu tenho um GPS. Ó. Cara, maravilhoso. Infalíveis aqui, melhor do que o Waze, melhor do que o Google Maps. Muito melhor. Eu tenho GPS. Só que aí eu falo assim, vou seguir esse GPS não. Eu acho que essa rua aqui vai cortar e eu vou para lá. E aí eu me lembro do desenho da Peppa Pig, quando minhas crianças eram miudinhas, que aí estavam num passeio, estava aqui em engarrafamento, aí a mãe Peppa vira e fala assim, não, acho que é melhor a gente cortar um caminho, se embranha por um atalho no meio da montanha, roda. Depois de perder um tempão quando ela sai, exatamente atrás do carro que estava na frente dela. Nós fazemos isso o tempo todo. Então não adianta eu ter o GPS e não ligar. E detalhe, também não saber para onde eu vou. Porque eu preciso saber qual a minha proposta. É diferente do Alexandre, é diferente da Fátima, cada um de nós tem a sua direção, gente, é única. Nós estamos na mesma doutrina, mas a nossa proposta inicial não é salvar o mundo, não é levar a doutrina espírita para o mundo. Isso é ilusão, pelo amor de Deus. Isso é uma ilusão. Eu vou colocar a minha mão onde eu alcanço. Também não estou falando nada de mim não, tá, gente? Está lá no Livro dos Espíritos. A proposta de transformação do Consolador prometido são dos espíritos superiores. Graças a Deus não é do Carlos Magno. Entende? Mas meu propósito eu defini quando eu reencarnei. E a doutrina espírita, graças a Deus, tem sido maravilhosa. Ainda que eu seja um motorista teimoso, mas volta e meia vem aquela voz inconveniente no meu ouvido e diz assim, refazendo o percurso. E aí eu sei que eu estou no caminho errado, aí eu pego, para onde que eu vou? Tá, já sei, tem que voltar. E volto para o propósito. Ai de mim, não fosse essa doutrina abençoada, que volta e meia retifica o percurso dos meus equívocos, me mostrando onde efetivamente eu anseio chegar. Um grande passo, eu já sei para onde eu estou indo. Um outro grande passo, eu sou teimoso. Não importa quantas vezes eu saia desta rota, eu já sei que eu quero seguir com este GPS. Respeito a bússola de quem quiser, o mapa de quem quiser, outros instrumentos de quem quiser, mas este é o GPS que eu instalei no meu veículo. Este GPS me dá uma fé inabalável. Porque eu posso me equivocar, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Eu gosto de um tambor, adoro. Dá aquela batucada, tambor de umbanda, sabe? Aquele treco. Adoro aquilo. Eu falo com o meu grupo mediúnico, eu falo, gente, eu adoro aquela baguaça. Aquilo é gostoso, me dá um rebelique no corpo. Mas eu nunca vou trazer aquilo aqui para dentro, porque eu sei que aquilo é uma questão dos meus atavismos.
não tem necessidade para onde eu quero chegar. Então eu preciso saber do que eu gosto, do que ainda é interessante, que eu acho bacana, do que eu me permito participar. Eu já participei de renascimento, curso de yoga, curso de meditação, curso de hipnose, mas não sinto necessidade de embranhar isso na casa espírita, porque eu sei que o GPS não é nenhum deles. Eles são adereços para o que eu gosto, coisas que ainda me satisfazem, mas não tenho necessidade deles. Então não confunda estações, entende? Então isso é interessante da gente saber que para o outro funciona. Se para o outro funciona bem, pegar um cristal, colocar na mão e estender a mão para dar um passe em alguém, acreditando que vai curar, e cura, que é bacana, e está fazendo isso por amor, parabéns. Quando eu estava doente, uma amiga me falou assim: Carlos, eu aplico, não era reiki não, uma outra, eu jorei, eu posso aplicar em você? Eu falo: meu amor, você está fazendo isso porque você me ama? Sim, cara, eu quero te ver bem. Ótimo, aplique, não faz diferença nenhuma para mim. Se eu chamasse, a partir de hoje vai dar um curso de jorei na casa espírita para a gente aplicar, não é o lugar para isso. Entende? Então, eu preciso ter esse discernimento, eu não preciso duvidar da fé de ninguém, não preciso desmerecer a fé de ninguém. Aceito a oração de todo mundo. Amigo evangélico, meu irmão, vou orar por você, faça isso que eu preciso. Não tem problema. Eu preciso. Agora, se ele fala assim, eu posso ir na casa espírita para fazer uma oração, eu falo assim: meu irmão, se desculpe, mas nós não precisamos. Lá as pessoas não estão necessitando da sua oração. Se você quiser fazer uma oração no sentido de orar uma oração ecumênica, show de bola, mas não porque a sua vai substituir a nossa. Então você ter essas certezas e saber separar daquilo que você ainda anseia, que você ainda quer para você, sem problema. Sem problema. Isso não altera em nada. Mas a fé que a gente constrói em nossa alma é aquela que você se move não para satisfazer os seus interesses pessoais, mas para que você se transforme num instrumento de Deus ainda aqui na Terra. Porque esse é o propósito para toda a humanidade. É aprendermos a amar. É a grande escola que vai nos ensinar a amar. Por aqui nós vamos começar. Não por coisas excepcionais. Eu preciso começar pelas pequeninas. E aqui estamos para isso. Então eu agradeço a todos por este momento de reflexão. Que fique a semente, que fique a recordação do que eu preciso fazer com o meu templo interno para que essa fé se desenvolva. Porque tenham certeza, ainda que em algum momento, como disse nessa peça tão bonitinha que foi feita, como disse ali, ainda que em algum momento eu duvide de Deus, é tão maravilhoso saber que Deus, em momento algum, duvida de nós. Que Jesus nos abençoe e que possamos renovar a nossa fé intimamente a cada instante desta vida maravilhosa que Deus nos deu. Graças a Deus. Nós agradecemos ao nosso irmão por esse banquete, que ele possa retornar para o seu lar, amparado pela espiritualidade, e continue sempre fazendo esse trabalho. Nós só temos a te agradecer, Pai, por este banquete que recebemos esta noite. E sentimos agora a chuva de bênção que se derrama sobre cada um de nós, aliviando os nossos corações, que muitas vezes estão aflitos e sobrecarregados. Mas temos a certeza, Senhor, da grandeza do Teu amor, que tudo cura, tudo transforma. Estamos aqui, direcionando as nossas vidas para este amor,
e que possamos levá-lo para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, transformando assim não só a nossa vida, mas a vida do mundo que está ao nosso redor. Que a Tua luz e a Tua glória, Pai, esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Nós agradecemos a todos, que todos possam retornar para o seu lar tranquilamente. Esperamos todos aqui novamente na próxima sexta-feira. Uma boa noite.